é um ciclo vicioso de quebra de resistência, de quebra de genes de resistência. E nesse sentido, a gente precisa saber como que a gente consegue evitar essa quebra de resistência. Nós temos basicamente duas técnicas: as pirâmides gênicas e o uso de multilinhas e misturas. No caso das pirâmides gênicas, eu tenho uma planta que apresenta vários genes de resistência a determinadas raças do patógeno. Ou seja, é embarcada nela vários genes de resistência a várias raças do patógeno, buscando se aumentar a vida útil dessa planta. Ou seja, é uma cultivar com múltiplos genes de resistência a determinadas raças do patógeno. Porém, alguns autores criticam essa técnica, porque apesar de ser quase nula a possibilidade de aparecer uma super raça do patógeno que acabe quebrando todos esses genes de resistência. E daí, a tecnologia embarcada nessa cultivar é totalmente perdida. Além disso, nós temos a dificuldade na transferência de vários genes de uma vez para uma única cultivar. Isso é trabalhoso, leva tempo, leva custo, aumenta o custo e dificulta aí o manejo para evitar essa quebra de resistência. Temos, então, o uso das multilinhas e misturas, que são as mais utilizadas como técnicas para manejo de doenças em cereais, como cevada, como trigo, aveia. E nesse caso, eu tenho uma única cultivar, uma única planta, que apresenta um único gene de resistência a determinada raça do patógeno. Essas cultivares, essas plantas, elas são misturadas no campo, e daí que elas dão a resistência a diferentes raças do patógeno. No caso das multilinhas, essas plantas, elas são geneticamente muito parecidas, quase idênticas. O que difere elas é apenas os genes de resistência, que vai a diferentes raças do patógeno. Só que esse tipo de técnica também é muito complicado de ser utilizado, porque eu preciso ter plantas quase que idênticas geneticamente, que só diferem quanto ao gene de resistência. E nesse caso, eu também tenho um custo maior para se produzir essas plantas em um tempo maior. Aí o que mais se utiliza são as misturas, em que eu tenho plantas com diferentes genes de resistência e com características agronômicas semelhantes, não idênticas.